sido sempre tão bom pra mim, Deus. Tem sido sempre tão bom pra mim. Tem sido sempre tão bom pra mim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria pedir para a gente travar na câmera central ou na grua, que vocês acharem melhor. A gente vai deixar os flashes de luz aí bem reduzidos. E nesse momento nós só vamos adorar o Senhor sem nenhuma outra distração. Você pode fazer isso comigo nesse momento? Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala de adoração, a Bíblia fala de resposta. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, mas não dá para adorar sem dar resposta. Mãos levantadas, mãos santas, joelhos no chão, lábios que louvam e adoram ao Senhor, isso é adoração. E se de alguma forma esse ambiente estava gerando distração, eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Você que está servindo 5 minutos, você está livre do serviço por 5 minutos. 5 minutos, vocês estão lá na transmissão, 5 minutos. Se conecta aqui com a gente também, o pessoal da ilha, diaconato. Levanta as tuas mãos. Vamos lá, louvor, vamos ser inspirados. 5 minutos na dependência do Espírito Santo. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim, Senhor, você é o centro desse culto. Sim, Senhor, você é o centro desse culto. As estruturas não roubam o teu lugar. As luzes não roubam o teu lugar. O som, a qualidade do que é proposto aqui é apenas um meio, Senhor. Mas a finalidade continua sendo você, Jesus. Levantamos mãos santas, Espírito Santo. E nos guia a essa adoração perfeita. E nos guia a salmos, hinos, cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito. Vamos, deixa fluir do teu coração. Você não precisa de alguém te provocando. Eu estou de alguma forma como um irmão mais velho tentando te despertar. Mas já está aí dentro. Nós te adoramos. Flua, Brenda, flua, louvor. Flua, instrumentos. Flua em adoração. Vamos dar resposta ao conhecimento que temos de Cristo.
Jesus, Tu és santo, santo, santo. Jesus, o mais digno. Jesus, o mais maravilhoso. Jesus, Jesus, enquanto clamamos esse nome, Jesus, cadeias são despedaçadas, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Ei, Jesus, Ah, o Jesus. Rei dos Reis. Porque dele, por meio dele e para ele. Porque dele, por meio dele e para ele. Ah, Senhor, vem com teu fogo purificador nessa noite. Purificando intenções, purificando motivações. Purificando, Pai, o mais íntimo e profundo dos nossos corações, dos nossos pensamentos. E que a nossa vida exale essa mensagem, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos planos, o nosso ir, o nosso vir, o nosso fazer. Jesus seja o centro. Você pode levantar as suas mãos e diga do fundo do seu coração, irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, eternamente, eternamente, de eternidade em eternidade. Ah, Jesus, glória a Deus, obrigado. Aleluia. Esporadicamente nós vamos fazer esse exercício, porque Deus tem chamado verdadeiros adoradores nesses últimos dias, irmãos, que adoram em espírito e em verdade. Eu estou falando com alguém aqui nessa noite, e que Deus nos encontre, não passivos, mas dando resposta ao conhecimento e à santidade daquele que está no trono de Deus e assentado à destra do Pai Jesus Cristo. Amém? Antes de sentar no teu lugar, você vai dar um graça e paz para pelo menos 4 irmãos à sua volta. Nós estávamos de recesso, então ele está com saudade de você. Dá um abraço, dá um graça e paz caloroso. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Diga para o seu irmão, estamos de volta, irmão. Diga assim para o outro, eu estava com saudade de você. Glória a Deus, obrigado, louvor. Depois eu chamo vocês. Aleluia, que bênção, gente. Muito feliz de estarmos voltando para esse culto uau. Diga um uau na voz de Maneco aí. Uau! Culto uau, ele marca o nosso começo aqui no JVV. E deixa eu te falar, Deus tem grandes coisas para realizar em nós, através de nós e apesar de nós nesse ano. Você crê? Eita, eu vou dizer de novo. Deus tem grandes coisas para realizar em nós, através de nós, mas também apesar de nós esse ano. Você crê? Amém? Culto uau, vamos começar. E sabe, irmãos, Deus tem tratado algo no meu coração. E eu não quero ser negligente em entregar essa mensagem. Abra comigo em Romanos capítulo 1, no verso 18. Romanos capítulo 1, no verso 18. Glória a Deus. Eu não sei qual era a expectativa do teu coração para essa noite, para a mensagem que Deus tem para trazer ao nosso coração. Mas diga com você mesmo, diga assim, se vem de Deus, eu recebo. Amém? E eu creio veementemente que vem de Deus. Romanos capítulo 1, verso 18.
A Bíblia fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Sabe, irmãos, eu vou parafrasear algumas coisas aqui nesse texto, mas basicamente Paulo, pode abaixar um pouquinho o retorno, por favor? Paulo, ele estava escrevendo aqui aos Romanos, e ele começa a falar sobre uma classe de pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho, né? E alguém poderia dizer: rapaz, eles nunca ouviram, então são ignorantes, eles não têm como, né, ser julgado por não conhecer a Deus. Mas Paulo está dizendo: ó, gente, é o seguinte, ninguém é indesculpável diante de Deus. Porque ainda aquele que não ouviu, como você está ouvindo, graças a Deus pela tua oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra, mas ainda quem não ouviu, pode olhar para as coisas criadas e reconhecer a existência de um Criador. Você está comigo? Então ele fala que, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebido pelas coisas criadas, pela criação. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Verso 21, e aí a gente chega onde eu quero. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Diga isso, não o glorificaram como Deus. Então ele está falando de pessoas que tinham conhecimento de Deus, ou acesso ao conhecimento de Deus, ainda que seja esse conhecimento expresso pela própria natureza, mas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E chegamos no verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Trocaram a glória de Deus, daquele que é incorruptível, pela semelhança de homem corruptível. Também a imagem de aves, quadrúpedes, répteis. E no verso 25 ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sabe, irmãos, talvez você não se anime nessa noite, mas nós vamos falar hoje sobre idolatria. Vamos destruir juntos os ídolos da geração Z. Amém? Pergunta para o seu irmão: você está pronto? Posso ver a cara de apreensão na sua face agora, né? Na NTLH, está ali o tema de hoje, ele vai dizer assim, verso 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece, nem lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente está vazia, coberta de escuridão. Verso 25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Sabe, nessa noite eu quero começar com você conceituando o que seria idolatria. Esse texto ele fala de um povo que estava criando seus próprios deuses. E sabe, idolatria se baseia justamente nisso, irmãos. Fica aqui comigo. Deus, ele criou o homem, e Deus é o Criador, você está comigo? E o homem é a criatura. A ordem natural das coisas é que o homem como criatura adore, reverencie e louve a quem? Ao Criador. Mas sabe o que é idolatria? Quando o homem se coloca na posição do Criador e passa a criar os seus próprios deuses, os seus próprios ídolos. E agora é a criatura se colocando como pseudo-deus, criando o seu próprio Deus e adorando a sua própria criação. Você está comigo? Está bem quieto aqui nessa noite. Glória a Deus.
Então, há uma inversão a idolatria, ela nos leva a tirar o nosso foco de adoração do Senhor, do Criador, e o homem, pela idolatria, é levado a se colocar na posição de Criador e criar o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus, que vai ser objeto da sua atenção, que vai ser objeto do seu foco, que vai ser objeto do seu pensamento, do seu planejamento, das suas intenções, das suas motivações. Afunilando para um conceito um pouco mais direto, nós vemos no Velho Testamento muitos textos, a gente vai passar por alguns deles, que atribuem à idolatria uma espécie de traição, ou eu poderia colocar dessa forma, de adultério espiritual. Diga para você mesmo, é muito sério isso. A idolatria é adultério espiritual. E trazendo um conceito para você que gosta de anotar, e se você puder ficar com um conceito, fique com esse. Idolatria ou ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Aí eu te pergunto, irmãos, qual é o local ou lugar devido de Deus? Não é uma pergunta retórica, me responda. Qual é o local devido de Deus na sua vida? Qual? O primeiro lugar. O lugar de primazia, o lugar de prioridade. Você pode dizer um amém? Amém. Então, a idolatria, ela se configura, ela ocorre quando qualquer outra coisa está no lugar de primazia. Quando qualquer outra coisa é encontrada no altar do teu coração, a não ser o próprio Deus. Aleluia. Eita glória, dê um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aleluia. E a pergunta é, irmão, se Deus não está ocupando um lugar de primazia na sua vida, isso já significa que você está caindo no pecado da idolatria. Se Deus não é a primazia da tua vida, e vamos lá, porque se eu passar o microfone todo mundo vai dizer, Deus é o primeiro lugar na minha vida, eu amo o Senhor, eu duvido alguém falar diferente disso, a não ser que você seja muito sincero. Mas sabe, quando a gente fala de primazia, tem um texto bíblico que fala, ele diz, deixa eu lembrar aqui do texto, onde estiver o seu tesouro, aí estará o quê? O seu coração. Eu já falei para vocês isso aqui outras vezes, ou seja, o tesouro, diga comigo isso, o tesouro denuncia o coração. Amém. Então é fácil se enganar e dizer, eu amo o Senhor, Deus é o primeiro na minha vida, Ele é a minha prioridade, Ele é tudo que eu tenho, Ele é o centro. Mas quando a gente faz uma avaliação do tesouro, o tesouro ele denuncia o coração, não o contrário. O coração pode se enganar. Mas quando eu avalio o tesouro, o que é o tesouro? O que ocupa os teus pensamentos, o que ocupa o teu planejamento, o que ocupa a tua rotina, o teu tempo, a tua dedicação. O que você considera valioso, isso é o teu tesouro. Aí a pergunta que voltamos aqui é, no altar do teu coração, o teu tesouro denuncia que é Deus que está lá? Ou que é você que está lá? Ou que é o teu bem-estar? Ou que é as coisas desse mundo? Ou que é dinheiro, ou que é profissão, ou que é status, ou que é uma série, ou que é entretenimento? Ou que é um chamado? Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Muitas vezes, eu anotei isso aqui, olhamos para outras culturas, né? Culturas geralmente orientais, e nós vemos aquelas pessoas adorando. Não sei se você já viu algum documentário da galera adorando um templo cheio de ratos. Você já viu isso aqui? Adorando rato, vaca, imagens, lugares, ambientes. Pessoas peregrinando não sei quantos quilômetros, andando para ir erguer um altar de adoração a um local, a uma imagem, seja lá o que for. Eu não sei você, irmãos, mas eu já olhei com aquele olhar de reprovação e vendo lá o camarada adorar ratos e dizendo, olha só, que engano, misericórdia. Mas eu te pergunto, quem é que está mais errado? O cara que não tem conhecimento da palavra e adora um rato? Ou alguém que conhece a palavra e no lugar que deveria ser o lugar de Deus está um ídolo? Você está comigo? Aleluia. Diga assim, uau. Para ver se você se anima. Aleluia. Vamos tratar sobre isso essa noite.
tudo aquilo que você não consegue abrir mão já se tornou um ídolo na sua vida. Essa é uma noite de avaliação, irmãos, e enquanto eu estou pregando, eu creio em nome de Jesus na atuação do Espírito Santo, fazendo você sondar o seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne a si mesmo. Eu não vou apontar para você e dizer, fulano, o teu ídolo é esse, larga isso. Não, é um tempo de avaliação, diga comigo, avaliação. A gente está começando o ano, não está dando o start aqui, que seja um start de purificação de intenções, de motivações, de prioridades, que as prioridades inadequadas sejam queimadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer um cenário sobre esse contexto de idolatria que vai nos ajudar a entender um pouco mais desse tema. A gente vai passar por alguns textos e talvez uma viagem cronológica pela Bíblia e pelas estações. Nós vemos a primeira informação, se é que eu posso colocar assim, sobre idolatria lá em Gênesis capítulo 12. Quer dizer, entre Gênesis 12 e Gênesis 50, nós vemos alguns movimentos de idolatria. E eu quero destacar Gênesis capítulo 31, no verso 19. Sabe, Gênesis nós vemos no início a criação e a queda do homem. E mais na frente nós vemos Deus estabelecendo alianças a partir de Abraão. Quem está comigo aqui? Então Deus a partir de Abraão estabelece aliança, Abraão, Isaac, Jacó, você conhece o texto. E nós chegamos em alguns momentos, como Gênesis 31, 19, quando a Bíblia traz um primeiro relato sobre ídolo. Ele vai dizer, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, esposa de Jacó, furtou os ídolos do lar do seu pai. Essa é uma primeira menção. Mais na frente a gente já vê um pouco do coração de Deus em relação a isso, através da vida de Jacó. Gênesis 35, verso 2. Então disse a Jacó e a sua família e a todos que estavam com ele, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então, nessa fase inicial de Gênesis, das alianças dos patriarcas, nós temos poucas menções, não há uma reprovação direta de Deus estabelecida como lei, mas a gente já vê um pouco do tom de como Deus lida com idolatria através dessa fala de Jacó. E aí nós chegamos agora no contexto do Êxodo, da lei de Moisés. Quem aqui está no desafio do ancorado de ler a Bíblia completa aí? Olha aí, então tem alguns irmãos no desafio. Nessa parte nós sabemos, depois dos patriarcas, aí a gente tem José do Egito, e aí José leva a família dele para o Egito, o pessoal fica vivendo por lá de boa, só que chega um tempo que os judeus, os filhos de Deus estavam ali se multiplicando e tomando conta daquela terra, e o faraó começou a escravizar aquele povo. E aí anos se passam até que Moisés é levantado para tirar o povo do Egito. Quem está comigo? História da Bíblia, tá? E aí Moisés ele é levantado para tirar o povo do Egito, e é aí onde entra a lei e o livro de Êxodo. Só que para pensar, gente, aquele povo de Israel, eles viveram anos no Egito, né, debaixo de uma estrutura de escravidão. E eles viveram anos num contexto onde os egípcios eram altamente idólatras. Eles tinham diversos deuses. Era cada bicho com cabeça diferente, um bicho com cara de jacaré, outro com cara de hipopótamo, vários deuses. E aquele povo, o povo de Israel, eles estavam vivenciando esse contexto ao lado dos egípcios. Aleluia. Só que na lei nós temos as primeiras direções claras de Deus sobre idolatria. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus ou embaixo na terra, nem debaixo das águas. Você está comigo? Então a idolatria, ela vira de fato um pecado, uma quebra de aliança, de algo explicitado por Deus. Deus havia trago aqui um mandamento. Inclusive, em Êxodo capítulo 32, quando Moisés sobe no monte para ter comunhão com Deus, para receber de Deus direções, e ele recebe os 10 mandamentos, quem lembra desse episódio? E aí quando ele está descendo, o pessoal tem feito meme com essa parte, né? Quando ele está descendo do monte, rapaz, a galera não se aguentou. E a Bíblia fala que eles disseram para Arão, né, que era o braço direito de Moisés: ó Arão, Moisés desapareceu, a gente não sabe onde é que ele está. Faz o seguinte, pega o nosso ouro e cria uma imagem de Deus para que possamos adorar. Aleluia. E Moisés desce com aquelas tábuas, e quando ele vê a imagem sendo adorada, ele fica tão irado que ele quebra aquelas tábuas no chão.
Mas a partir dali, Deus começa a apontar na lei, através de Moisés, através dos escritos da velha aliança, sobre a idolatria como algo extremamente reprovável. Nós temos textos, irmãos, preste atenção nisso, no livro de Deuteronômio, por exemplo, onde a Bíblia aponta que a idolatria deveria ser punida com morte e morte de apedrejamento. Diga para o seu irmão, calma que você não vai morrer hoje não. Mas é interessante, eu não vou ler esses textos para a gente ganhar tempo, mas nesses textos, quando Deus fala, ó, se alguém está se demonstrando idólatra e ele for descoberto, ele vai ser conduzido a uma pena de morte, de apedrejamento, para que o mal seja extirpado do meio de vocês. E é interessante que esse mesmo tipo de consequência era dada no caso de adultério. E sempre essa fala da parte de Deus, para que o mal seja extinguido do meio de vocês. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, ei, esse tipo de problema tem que cortar pela raiz. Não pode deixar nem um pouquinho. Amém. Irmãos, essa é uma noite de cortar pela raiz todo tipo de idolatria em nosso meio. Aleluia. Glória a Deus, nós não estamos debaixo da velha aliança, irmãos. Você não vai sofrer uma consequência de pena de morte se você estiver vivendo uma vida de idolatria. A graça, a favor, a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia e é a causa de não sermos consumidos. Posso ouvir um amém? Mas que não usemos dessa liberdade para dar ocasião à carne. Aleluia. Alguém está aqui comigo nessa noite? Glória a Deus. Então, em Êxodo e na lei, a partir de Moisés, nós vemos essa reprovação da parte de Deus sobre a idolatria. Nós vemos uma consequência dura. Nós vemos também que a idolatria passa a ter esse contexto de quebra de aliança, e como eu falei antes, de uma espécie de adultério espiritual, de traição. Aleluia. Agora nós vamos para o período dos reis, né? Na verdade dos juízes. Né? Sansão foi um juiz, a gente vê se levantando vários juízes, tem o texto lá, o livro de Juízes que vai relatar essas histórias. E a gente vê um ciclo se repetindo. É interessante você ler várias histórias e o ciclo é o mesmo. Qual é o ciclo? O povo, ele começa a servir a Deus, aí de repente cai na idolatria, aí é opresso pelos seus inimigos, aí clama ao Senhor, Deus vai lá, intervém e o povo volta a servir ao Senhor. Aí serve ao Senhor, cai em idolatria, mistura as crenças ali, vai procurar outros deuses, por causa da idolatria cai em opressão, na opressão eles clamam ao Senhor, Deus resgata. Aí os infelizes vai e comete idolatria de novo. Eita, essa é uma noite também de quebrar ciclos na nossa vida, irmãos. 2026 não vai ser a mesma coisa na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, nos Juízes, né, a gente vê esse padrão. Quando a gente chega no contexto dos reis, né, a partir de Saul, e isso a gente vê a continuidade, nós vemos alguns textos da idolatria, ela não mais no contexto do povo, mas ela sendo até institucionalizada, ela estava ali no contexto do Estado, do governo, né? Temos, por exemplo, Jeroboão, em 1 Reis 12, que manda fazer bezerros de ouro. Temos outros reis que permitiram altares de adoração a deuses pagãos. Sabe, a idolatria às vezes ela não se configura somente no que você faz intencionalmente, mas no que você permite. E a pergunta é, que tipos de concessões você tem feito na sua vida, permitindo que coisas de forma submersiva, de forma minuciosa, comecem a ocupar o lugar que seria de Deus na tua vida? Aleluia. Você está aqui? E sabe, irmãos, eu falei um pouco desse contexto na velha aliança, mas eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje. Eu estava viajando com o Suane agora recentemente, e eu ouvi um podcast durante a viagem, né? E basicamente a ideia do podcast era o seguinte: tinha uns 4 convidados lá, um cara bom de fitness, o outro cara bom de finanças, o outro cara de negócios empresarial, o outro de desenvolvimento pessoal, e a turma lá estava conversando sobre planejamento para 2026, metas, como se desenvolver, como ser produtivo, e lançando lá dicas, lançando lá coisas que eles faziam na experiência pessoal deles. Eu estava ouvindo e pensando como trazer aqueles ensinamentos e dicas para a minha vida. Eu comecei a pensar em algumas coisas que faz sentido para mim.
eu quero saber se faz sentido para você também nessa noite, tá? Então eu vou colocar aqui algumas metas que você pode ter pensado, e se fizer sentido para alguém, você faz um amém aí, amém? Quem quer esse ano trabalhar para ganhar mais dinheiro do que você tem ganhado? Amém? Conseguir uma promoção no teu emprego, ou trabalhar de forma mais eficiente se você é empresário para ganhar mais dinheiro, amém? Então vamos lá. Quem quer, glória a Deus, comprar um carro novo esse ano? Eita, olha como a gente faz para os irmãos se animar. Fala de carro novo e de prosperidade, né? Meu Deus. Vamos lá. Essa aqui eu vou deixar para o final. Para os empresários, quem quer alcançar mais lucros no seu negócio? Amém. Não se intimide não, pode dar um amém aí. Beleza, vamos lá, continuar aqui. Quem quer, né, se formar na universidade? Pelo amor de Deus, se formar logo o quanto antes, amém? Que mais? Essa aqui todo mundo deve ter colocado como meta. Quem colocou a meta de ler muitos livros ou mais livros esse ano? Glória a Deus, né? Uma boa meta. Amém? Que esses livros possam te levar à edificação espiritual. Essa aqui talvez seja para um público menor, mas quem pensou em produzir conteúdo para ganhar mais relevância nas redes sociais? Para espalhar uma mensagem? Amém? Alguns irmãos aí do digital. Beleza. Quem colocou a meta de meter o shape esse ano? Eita, tá todo mundo fitness aí hoje, né? Glória a Deus. Olhe para o seu irmão, veja como está o shape dele agora. E já gera expectativa para o último culto do ano. Ele vai estar de branquinho aqui na nossa noite de culto de ações de graças para ver como é que ele vai estar, né? Quem aí tem a meta de se aprofundar mais no seu chamado? Glória a Deus. Essa é boa aqui, ó. Quem está com a meta de casar com o amor da sua vida? Eita, solteiros aí não sabem se reage, não sabem se fica calado. E olha essa aqui é para alguns irmãos aí, ó. Quem tem a meta de ter filhos esse ano? Ô, glória. Eita, minha esposa já levantou a mão ali, ó. Aleluia. Muitas metas lícitas, irmãos. Que ter filhos, casar, né, relacionamento, aprofundar no chamado, meter o shape, ou seja, ter uma vida mais saudável, ficar esteticamente menos ruim, produzir conteúdo para ganhar relevância. Esse é ruim, né? Você tem que trabalhar para ficar esteticamente menos ruim, menos desagradável, mas às vezes esse é o caso de algumas pessoas. Glória a Deus, nenhum do nosso contexto. Brincadeira, irmãos. Mas sabe, eu estava pensando sobre isso aqui. Boa parte desses pontos aqui também fazem parte de algumas coisas que eu quero desenvolver esse ano. Mas sabe, irmãos, algo que Deus vem tratando no meu coração é que é possível que muitas dessas coisas lícitas, e não somente lícitas, edificantes, e até mesmo coisas que se configuram como bênçãos do Senhor, podem gravitar e se tornar o alvo da nossa dedicação, da nossa busca, ao ponto de se tornar o ídolo da nossa vida. Agora silenciou novamente, né? É possível, irmãos, na busca de atingir as suas metas, o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento do seu chamado, da sua profissão, de ter recursos, de ter relevância, de atuar naquilo que Deus te chamou para fazer. É possível que essas coisas acabem ocupando o lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Sabe, Deus, na verdade o diabo, ele mudou a estratégia na nossa geração. Ele sabe que você, principalmente em uma cultura ocidental, você não vai ser simplesmente facilmente levado a adorar um ídolo mudo, a adorar uma estátua. Mas ele sabe que ele pode mexer os pauzinhos e colocar pensamentos na tua cabeça que vão te conduzir a adorar a si mesmo. A adorar o desenvolvimento pessoal, a adorar as bênçãos que Deus te deu. Aleluia. Sabia que é possível a bênção que Deus te deu se tornar o alvo da tua adoração e você cair em idolatria? Eu já vi pessoas, irmãos, vamos lá. Pessoas que conseguiram alcançar isso aqui de uma forma sobrenatural. E a gente olhava e testemunhava, foi Deus. Foi Deus que soprou, foi Deus que deu sabedoria, foi Deus que inspirou. O irmão estava lá na igreja junto com os irmãos, buscando inspiração. Deus soprou, Deus deu sabedoria. Ele prosperou na sua empresa, no seu negócio. Mas de repente aquilo que era uma bênção,
tomou o lugar do abençoador. De repente, aquilo que era para ser um meio se tornou o fim. Aleluia. Carro novo, bens, coisas desse mundo. Ei, Deus não tem problema em te abençoar, irmãos. Amém? Deus não tem problema. Deus chega para Abraão: ei, Abraão, é o seguinte, vem para um lugar de dependência comigo, vem para uma jornada junto comigo, e nesse lugar eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Você, Abraão, será conhecido. Deus não tem problema também. Cadê? Com você, aqui, ó. É esse? Não, calma. Aqui, Deus não tem problema com você alcançar relevância. Me ajuda aí com o ídolo que caiu no chão aí. Deus não tem problema com você produzir conteúdo, ou seja lá como for, e alcançar relevância. Deus não tem problema em te abençoar. Mas quando essas coisas ocupam o lugar dele na tua vida, sabe o que você faz, irmãos? Você amassa e joga fora e recalcula a rota. Eu declaro sobre você que prosperidade não vai ocupar o lugar de Deus na sua vida. Ele é a fonte, irmãos, Ele é o abençoador. É por isso que Abraão só prosperou no lugar de dependência. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vem, Abraão, para um lugar que eu vou te mostrar. Vem para uma jornada de dependência de mim. Nesse lugar onde você sabe, eu sou a sua fonte, eu vou te abençoar. Eu vou te engrandecer. Você será conhecido. Quer as bênçãos? Quer avançar financeiramente? Lugar de dependência. A tua fonte não é o teu salário, a tua fonte não é a profissão que você tem, a tua fonte não é a tua empresa, a tua fonte não é o lucro dos teus investimentos, a tua fonte não é e nunca vai ser um auxílio do governo. A tua fonte é, em nome de Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do ouro, da prata, e eu e você temos a honra de chamar de Pai. Diga comigo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a tua fonte nunca vai ser a tua empresa, o teu salário, a tua boa profissão que você se dedicou. Aleluia. Sabe, irmãos, a realidade é que existem muitas pessoas dentro da igreja, sentados no nosso meio, levantando as suas mãos no momento da adoração, fechando os olhos e cantando com todo o gás o refrão da música. Mas no altar do coração delas, Deus não está mais lá. Irmãos, entenda, eu tenho falado isso já faz alguns meses. Com Deus, ou é tudo, ou é nada. Ou Ele é o centro, ou Ele é a primazia, ou vai ter um ídolo no lugar dele. Eita glória, diga comigo: queima Jesus. Ler muitos livros. Irmãos, isso aqui, se me dissesse isso há alguns anos atrás, eu acharia impossível. Mas eu vi com esses olhinhos aqui pessoas se dedicarem ao conhecimento, eu digo conhecimento de Deus, conhecimento de teologia. E se dedicando a esse conhecimento, a esse conhecimento, a esse conhecimento, e arrotava versículos, e arrotava princípios, e arrotava, conhecimento de como as coisas aconteceram em toda a estrutura bíblica, mas aquele conhecimento, aos poucos, foi ocupando o lugar de Deus na vida dessa pessoa. E você vê um cara conhecedor, mas sem mais experiências com Deus. Por quê? Idolatrou o conhecimento. João, você está dizendo para eu não ler livros? Não, irmãos. A verdade vai te libertar. Conhecimento de Deus vai te provocar a um lugar de experiências. Mas a partir do momento que o conhecimento te conduz a um lugar de passividade e de você se achar o bonzão, deixa eu te dizer, conhecimento adquirido e não praticado é pretexto para soberba. Não sei quem foi que eu ouvi isso, mas veio aqui. Obrigado, Espírito Santo. Conhecimento adquirido e não praticado é pretexto para soberba. Ah, eu sei. Está praticando, jovem? Diga para o seu irmão: está praticando, irmão? Glória a Deus. E se não é para nos levar a um conhecimento que nos provoque a cada vez mais ele ser tudo para nós, irmãos, você tem que reavaliar isso. Você está comigo? Já falamos sobre dinheiro. Vamos lá. Estudos. Vamos fazer um censo aqui bem rápido. Quem aqui está no contexto de universidade, nessa fase 2026? Muito bom. Que bênção. Muita gente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu já vi muita gente se perder nesse contexto aqui de estudo. Sabe como começa?
mais ou menos assim: João, cara, eu vou começar a faltar alguns cultos, talvez eu fique alguns meses sem aparecer, porque eu preciso estudar para determinada prova, para determinado vestibular, ou para algum contexto lá da minha universidade. Geralmente começa assim: João, será que não pode faltar um culto para estudar? Não estou dizendo isso. Mas aos poucos, aquilo que era para ser um meio e ferramenta que Deus iria te usar no teu chamado, passa a ser o foco da tua vida. E Deus vai ficando em segundo lugar. Você está comigo? Quem aqui pode levantar a mão e testemunhar que você conseguiu passar, se graduar, fazer aquilo que você sonhava na parte de estudos, ou está conseguindo sem abrir mão da tua vida com Deus? Alguém pode testemunhar isso? Eu posso testemunhar. Sou formado em administração. Amém. Aleluia. Você vai estudar e você vai ser uma bênção dentro dessa universidade. Você vai passar nas provas que você tem que passar. Tem a sabedoria de Deus te ajudando. Seja prudente, não seja vagabundo. Estude, mas não negocie a parte de Deus. Irmão, culto é culto a quem, gente? Ao Senhor. Ou seja, quando você abre mão de culto, você não está me frustrando. Você está frustrando o tempo que você teria de adoração a Ele. Cultuar a Deus. Oh, glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Deixa eu ver para onde eu vou agora. Boa, meter o shape. Tem irmãos animados aí com meter o shape. Eu disse aos irmãos que meu objetivo é daqui para o final do ano estar estilo Ramondino, viu? Aí, ó, alguém está pegando junto comigo. Irmão, ser saudável, isso aqui está em alta na nossa geração. Muitas boates de noitada estão começando a fechar. Lá em lugares mais avançados já tem cafeterias estilo boate que fecham de 9 horas da noite para o pessoal dormir cedo e dar aquela corridinha matinal. As dinâmicas estão mudando. Muitos de nós passamos a tomar Coca Zero, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem cuidado com a adição de açúcar. Meu irmão pastor Bud ministrava aqui com uma caneca de Coca aqui tomando. Nas antigas gerações não existia essa consciência tão forte sobre saúde, sobre fitness, sobre, entre aspas, meter o shape. E sabe, não é errado essas coisas, irmãos. Eu tenho me dedicado a isso. Mas eu lembro de um dia que eu acordei cedo, fui para a academia. Eu já tinha passado pelaquela fase da morgação, da preguiça. E na verdade vinha o ânimo de ir treinar. E eu fui lá treinando. E eu disse, eita, quando eu voltar eu vou combinar com os irmãos uma corridinha no final da tarde. Eu vou dar o gás na musculação, de tarde é o cardio. E vamos embora, vamos meter o shape de Ramondino até o final do ano. E no meio daquele turbilhão de pensamentos, Deus me lembrou, e eu? E começou a me lembrar de dias que eu pensava, eita, nem treinei hoje. Vou ter que dar um jeito de treinar, nem que seja um treino de escada. Eu fico subindo e descendo o prédio de escada lá, para não perder o treino. Mas às vezes eu negociava o meu devocional, o meu tempo de dedicação ao Senhor. E é nesse momento que meter o shape se torna ídolo na nossa vida. Você está comigo? E eu já me ajustei com Deus, viu? Glória a Deus. Cuide mesmo da sua saúde, porque nós temos um chamado e uma mensagem para levar. E ela depende desse corpo físico estar bem. Amém? Para você cumprir o seu chamado. Mas você entende que não é o que, mas o porquê? Quem está aqui? Não é o que, é o porquê. Aleluia. Casar com o amor da sua vida. Solteiros, dê um glória a Deus aí. Amém. Veja, quem deu glória a Deus já mantém as tuas antenas ligadas. Aleluia. Tive a honra de fazer o casamento de 2 JVVs esse dia de hoje pela manhã. Diga para o seu irmão, em breve pode ser o seu. Aos solteiros, né? Aos casados, misericórdia. Você já está bem estabelecido aí. Sabe, irmãos, é possível algo bíblico, algo sagrado, algo criado por Deus para ser uma bênção para a humanidade, para mim e para você, se tornar um ídolo na sua vida. Ei, solteiros, cuidado para essa perseguição pelo amor da sua vida não ser uma perseguição tão forte que se torna maior do que a tua busca ao Senhor. Aleluia. Sabe, eu não sei o que a tua Bíblia diz, mas a minha Bíblia diz o seguinte:
Buscai, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe onde você vai encontrar o amor da sua vida? Buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, estando ativo no chamado e no propósito que Deus te confiou. E claro, com as antenas ligadas. Amém? E eu quero terminar essa exemplificação com esse aqui. Quantos aqui querem se aprofundar no chamado que Deus te deu? Esse é um dos mais minuciosos, irmãos. Porque quando eu estou buscando o chamado, buscando a perspectiva do que Deus me chamou para ser e fazer, é possível que eu, buscando o chamado, entenda automaticamente eu estou buscando ao Senhor. E isso não é verdade. Você está comigo? É possível, irmãos, muitos de nós estarmos fazendo muitas coisas, servindo de muitas formas e muitas maneiras, pregando, cantando, servindo nos bastidores e sermos encontrados idolatrando o serviço, idolatrando o chamado, servindo ao Senhor, mas na verdade servindo ao seu próprio chamado. Sabe, eu uso esse exemplo, alguém já assistiu O Senhor dos Anéis aqui? Tem aquele personagem, parece um pouquinho com o Richard, que ele faz assim, meu precioso, não tem? Irmãos, tem gente num púlpitozinho como esse, dizendo, meu precioso. Aleluia. Ei, irmãos, mais digno do que a bênção é o abençoador. Mais digno daquele que prospera, daquele que te dá prosperidade, da própria bênção, é quem te abençoa. Mais digno de quem, do próprio chamado que você recebeu, é quem te deu o chamado. Mais digno do que a obra, você que serve nesse departamento, glória a Deus pela sua vida. Mais digno do que a obra é o Senhor da obra. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Aleluia. Então, irmãos, não é sobre o que, mas é sobre o porquê. Eu não estou falando essas coisas para você apagar agora todas essas metas que você criou, sobre ler mais, sobre meter o shape, sobre entrar num relacionamento, seja lá o que for. Mas, irmãos, a regra é simples, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. O quê? Você não sabe o texto, não? Aleluia. É para a glória de Deus, irmãos. Comecei ministrando e eu sempre faço isso como um exercício de automoderação do meu próprio eu, porque dele, por meio dele e para ele. Isso aqui nunca vai ser para mim, porque dele, por meio dele e para ele. Aquilo que Deus te confiou como bênção, como chamado, como profissão, diga agora com seus lábios, porque dele, por meio dele e para ele. Ou seja, ele é a causa, ele é a origem da meta, ele é a origem do plano, ele é a origem, mas ele também é o meio. E ele também é a finalidade. Olha que lindo, o Deus que te chama, ele é o próprio chamado na origem, no meio e na finalidade. E o Deus que te abençoa em estar nos seus caminhos, ele mesmo é a grande bênção. Ele mesmo em si é o grande galardão. Oh, aleluia. Que o Espírito Santo purifique o seu coração, as suas intenções, as suas motivações e principalmente o seu porquê. Por que você faz o que faz? Por que essa área de estudo? Por que essa profissão? Por que essa dedicação? Porque se não for para ele, se ele não for o centro, meu irmão, amassa e recomeça. E recalcula, e joga no fogo e diz, Senhor, me mostra como deve ser. Eu quero terminar falando de 2 cenários aqui. Lá em Juízes capítulo 2, você não precisa abrir, eu vou parafrasear para você. A Bíblia fala, eu falo de legado nesse texto, né? A Bíblia fala que Josué, quando ele toma aquela liderança de Moisés, e Moisés morre, Josué dá continuidade. Aquela peregrinação do povo no deserto, para quê? Para alcançar a terra prometida. E aí naquele contexto,
A Bíblia fala que quando Josué, ele enfrenta batalhas junto com o povo, conquista debaixo de suor, de lágrimas, de vitórias em guerras, conquista aquele lugar da terra prometida. E nesse texto a Bíblia fala que Josué, ele despede o povo para ir herdar a terra prometida, cada um a sua parte, aquela terra. E a Bíblia fala que enquanto Josué estava vivo, toda aquela geração servia ao Senhor. E quando Josué morre, mas a influência dele naqueles que estavam com ele ainda estava vivo, a Bíblia diz que toda aquela geração serviu ao Senhor. Mas quando Josué morre e aqueles anciãos também morrem, a Bíblia fala que outra geração se levantou, que não conhecia a Deus, nem os seus feitos por Israel. E essa galera da nova geração aqui, a Bíblia fala que eles começaram a flertar com outros deuses e buscar outros povos, outros deuses e misturar as crenças. Deixa eu te dizer algo, irmão. Deus não compartilha a glória que é dele com ninguém. No lugar de Deus é só Ele. E aquela galera, presta atenção, eles nasceram, gente, na terra da promessa. 2 gerações se passaram, porque teve uma geração que morre no deserto, né? Então 2 gerações se passaram, saindo do Egito, lutando, passando por Mar Vermelho, guerreando, passando por 40 anos no deserto. Uma geração toda morre, Moisés morre, Josué leva essa segunda geração para chegar na terra. Quando os benditos chegam na terra e eles têm filhos, essa nova geração que nasceu na terra não conhecia a Deus, nem os seus feitos por Israel. Você está comigo? Sabe o que a gente pode observar nisso aqui? Eles cometem idolatria. Um conhecimento superficial de Deus e da revelação de experiências com Cristo. Isso vai te levar a gravitar para a idolatria. Vou repetir, um conhecimento superficial de Deus e de experiências com Ele vai te fazer gravitar, flertar com outros ídolos. Você está comigo? Falamos no último culto desse ano e você pode assistir essa mensagem se você não estava aqui. Ei, o nosso chamado, sabe qual é? Não é pastor, não é mestre, não é músico, não é missionário, não é diácono. Nosso principal chamado é: ei, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vem conhecer a Jesus, conhecer aquele que é a fonte. Eu não sou um pastor em essência. Sabe o que eu sou? Um filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. E estou progredindo em conhecê-lo até aquele grande dia onde Ele vai ser revelado na sua plenitude. Conhecer a Jesus. Quando eu me esmero em conhecer, não tem como, conhecendo e contemplando o caráter de Cristo, eu me deixar guiar para outros deuses, para outros ídolos, para outras paixões. Você está comigo? Então sabe por que muitas vezes a gente é tomado por idolatria? Da nossa profissão, dos nossos estudos, de dinheiro, de fama, de busca por aceitação, de relacionamento. Sabe por quê? Conhecimento superficial de Deus. Conhecimento superficial de Cristo. Superficialidade só fica na margem. Ei, desde o ano passado o chamado é: vem para um lugar de mais profundidade. E qual é esse lugar de profundidade? É Ele. Conhecer a Cristo. Prosseguir em conhecê-lo. Você está comigo? Aleluia. Então, se você tem se encontrado nesse lugar, irmãos, de coisas estando ocupando o lugar de Deus na sua vida, primeiro ponto: comece 2026 se aprofundando no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus, na revelação não só teórica, mas de quem Deus é para você, irmãos. Nós não fomos chamados, gente, para um evangelho teórico. Não fomos chamados para, assim como Jó falou: eu te conhecia de ouvir falar. Não, temos que chegar nesse ponto onde Jó fala: ei, agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo, agora eu sinto, agora eu percebo, agora eu experimento. Como? Pela fé, pela dedicação, pela intencionalidade de buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando buscar de todo o vosso coração. Quando o seu coração não estiver sujo de entretenimento, de pornografia, de idolatria, de passar tempo rolando no feed e deixar de orar, deixar de buscar ao Senhor. Quando isso é extirpado da sua vida, aí o coração está limpo para buscar de todo o coração.
Mas enquanto isso está no lugar de altar do teu coração, não dá para chegar nesse lugar. E é por isso que você fica preso no raso. E é como alguém que está na superfície da praia, molhando os pés e tem correntes, prendendo e de ir mais profundo. Por que não vai? Ídolos, pesos. E eu declaro isso quebrado sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Temos também, e é onde eu finalizo, o contexto do bezerro de ouro. Êxodo capítulo 32, verso 1, não precisa abrir, a Bíblia fala: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e lhes disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe havia sucedido. E aí Arão responde: tira as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, junta tudo aí, que a gente vai colocar aqui para criar o bezerro de ouro. Parafraseando. Qual é a resposta do povo frente à ausência de Moisés? Ei, Arão, Moisés se foi. Aquele camarada que fazia o meio de campo entre a gente e Deus, a gente não sabe onde é que ele está. Faz para nós um bezerro de ouro para que a gente possa ver e adorar. Qual é a origem da idolatria desse povo aqui? Eles estavam buscando terceirizar o relacionamento com Deus. Nós vemos textos passados quando Deus diz: ei, Moisés, santifica o povo, lava o povo, leva para o monte. Eu não vou falar só contigo não, vou falar com todos eles no monte. Moisés santifica aquela multidão, milhões de pessoas, purifica a turma. Vamos lá, vamos ouvir o que Deus tem para dizer. Quando chegam perto do monte e nuvens com aspecto de fogo começam a aparecer, e aquele movimento que antecede a presença de Deus, aquela glória, o povo se amedronta e diz: não, Moisés, vai tu. A origem da idolatria deles que também nasce da ausência de conhecimento e conhecimento superficial, mas isso era apenas uma expressão de uma outra origem. Qual a origem? Terceirizavam o relacionamento com Deus, a busca ao Senhor. Aquele Moisés que era o nosso intermediário se foi. Arão, faz um bezerro de ouro. Faz algo para que a gente possa se apegar como imagem de Deus. Deixa eu te dizer, 2026 se abre para você. E eu quero falar sobre um conceito de autorresponsabilidade. Você é responsável pelo aquilo que você vai colher ao longo desse ano. Ah, Deus está no controle. No controle de quê? Você deu o controle da sua vida a Ele? Pare, irmãos, de terceirizar o teu relacionamento com Deus. Pare, irmãos, de achar que vir para um culto de sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e ouvir uma boa palavra é suficiente a uma busca que te cabe. E diferente daquele povo da velha aliança, meu irmão, você tem a própria presença do Espírito Santo dentro de você, para te revelar a santidade dEle, para te revelar o caráter dEle, para te revelar o beneplácito da vontade de Deus para a tua vida. Uau! Glória a Deus, você está comigo? Dê um glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando a sua expectativa, eu anotei isso aqui, quando a sua expectativa está em homens, você se torna um forte candidato a se transformar num idólatra. Por que você está aqui nessa noite? É por causa de alguma liderança? É por causa de alguém que você quer demonstrar que veio? O que é que te faz vir aqui, servir nesse lugar? O que é que te faz adorar, levantar as tuas mãos? Essa é uma noite de questionamento do porquê. Deixa eu te falar algo, não está no script aqui, mas eu lembrei disso. Tudo que você faz, simplesmente por fazer, é para levantar a mão, eu levanto, é para fechar os olhos, eu fecho, é para se ajoelhar, eu me ajoelho. Ei, irmãos, tudo que você faz sem sentido é religiosidade. Outra coisa, você não pode viver da experiência dos outros. Amém? Glória a Deus pelo que Deus fez na vida do apóstolo Bud, do apóstolo Guto, na minha vida, na vida do seu líder, do seu pastor, da pessoa que você tem referencial como homem e mulher de Deus. Glória a Deus, mas o que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão? As experiências, a jornada de fé. Aleluia. E enquanto eu orava por essa mensagem,
Deus me falava de uma geração que tem se tornado adoradores de si mesmo. E talvez se você investigar lá no fundo do altar do teu coração, você vai ver você mesmo lá. Sabe, nessa jornada de liderança a gente passa por algumas conversas. E eu me lembro de conversas que eu tive com pessoas sobre a jornada deles. E eu ouvi coisas do tipo, sabe, João, eu percebo que é o tempo de focar em mim. É o tempo de cuidar de mim. É o tempo de fazer aquilo que eu tenho buscado, buscar a minha felicidade. Parece muito lindo, né, gente? Mas isso não é bíblico. Deus não te chamou para buscar a sua felicidade. Deus não te chamou para buscar aquilo que faz você se sentir bem, aquilo que faz você se sentir confortável, né? Esses podcasts de metas você vai ouvir falar sobre buscar o bem-estar. Que coisa linda, mas não é bíblico não. Sabe para que Deus te chamou? Para conhecê-lo e para segui-lo. E nessa jornada de segui-lo, meu irmão, a renúncia de bem-estar, a renúncia de planos que outrora fazia parte da tua busca por felicidade, mas por amor a Ele, eu abro mão. E quando eu abro mão, obedeço e sigo, eu descubro que a verdadeira plenitude, prazer e felicidade não estava lá, estava sempre nele. Fica de pé no teu lugar. Pode fechar as luzes como a gente estava no início. Eu quero chamar o louvor aqui. Aleluia. Sabe, eu não tenho muitas notas diferentes para esse ano no meu coração. A gente vai ter culto da visão, momentos de compartilhar algumas coisas. Essa nota de profundidade continua permeando o nosso coração. Mas sabe, a gente não vai conseguir ir mais profundo sem quebrar de vez esses ídolos mudos da nossa vida, irmãos. Eu não sei o que é que tem sido como esse ídolo para a tua vida. Se são coisas, se são buscas pessoais, se são tudo que a gente falou aqui. Mas em nome de Jesus nessa noite, assim como Abraão, irmãos, Deus disse para Abraão: ei Abraão, entrega Isaac, sacrifica Isaac no altar. Me dá aquilo que é mais precioso para você, o filho da promessa que você passou 25 anos contemplando e confessando aquela promessa. E ele nasceu, ele está aí. Abraão, me dá. Você já deve ter ouvido isso e é verdade. Deus não estava querendo Isaac, Deus queria Abraão. Deus queria o coração dele. Qual é o Isaac que você precisa começar 2026 sacrificando? Entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, se isso aqui não for para ser dessa forma, está aqui nas tuas mãos. Ou até mesmo é para ser, mas a intenção tem que mudar, o porquê tem que mudar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Não de forma religiosa, mas de forma genuína. Aleluia. Pode vir louvor, a gente vai cantar uma música de consagração, mas eu quero orar antes. Senhor, a tua palavra foi pregada. O Senhor sabe que não era aquilo que eu queria e gostaria de ministrar nessa noite. Mas nós sabemos que não estamos aqui para fazer, ou ouvir, ou pregar aquilo que nós queremos. Mas estamos aqui para se expor ao teu coração. E o teu coração clama para nós, para o nosso espírito, dizendo: é tempo de acabar com o altar de idolatria nas nossas vidas. É o tempo de acabar com lábios que proferem louvor, mas o coração está distante. É tempo de acabar com a geração de sepulcros caiados, adornados por fora, mas vazios por dentro. Senhor Deus, estamos nesse lugar de reverência a Ti, com nossas mãos levantadas. Eu te peço, Espírito Santo, enquanto essa música é cantada, trata cada coração de forma personalizada, como só você pode fazer. Inspirando, exortando, aconselhando, trazendo ao nosso coração coisas que talvez tenham se tornado ídolos ou talvez estejam perigando, estejam se tornando alertas para a nossa vida. E que em nome de Jesus nessa noite nós saiamos com essa consciência onde nada nem ninguém ocupará o lugar de primazia que é de Deus na nossa vida. Com as tuas mãos levantadas, os teus olhos fechados, faz essa reflexão enquanto nós cantamos uma música e o Espírito de Deus já está tratando ao seu coração em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus, de forma específica,
de forma específica. Obrigado, Senhor. Ah, obrigado. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Cante isso a Ele. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu.